Para que uma empresa alcance o tão sonhado sucesso e se mantenha no mercado de forma estável, é preciso todo tipo de planejamento, inclusive o planejamento sucessório. Sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Fernando Brandariz, que é advogado e sócio do escritório Mingroni Brandariz Advogados. Muito obrigado pela participação aqui no Empresários de Sucesso. Obrigado, Aaron. Bom, todo mundo sabe que para uma empresa ter sucesso, tem que fazer aquele planejamento financeiro, botar na ponta do lápis, fazer planilha, mas também para ter sucesso tem que ter um planejamento sucessório. É aí que entra a sua atuação, né? Sim. Muitas empresas, muitos empresários, eles têm aquele medo de a não perpetuação do patrimônio, principalmente com o patrimônio, muitas vezes não é nem o próprio negócio em si, mas o patrimônio, né, Eduardo? Então, o que a gente se especializou no seguinte sentido, de elaborar um planejamento sucessório, com acordo de cotistas ou um contrato social, no qual você impede ingresso de terceiros. Quem são os terceiros? Aquele genro que você não quer que tome partido dentro da sociedade ou não consiga encostar no patrimônio que você deixou para os seus filhos. Ou muitas vezes genros, né? Genros, netos que você mal se dá, ou eventualmente você, como detentor do patrimônio, você não quer que o sogro entre no patrimônio. Essa é a nossa ideia, a perpetuação do patrimônio dentro da família. Porque para criar uma empresa hoje em dia é muito difícil, né? Para ter sucesso, mais ainda. E aí vem alguém da família com má intenção ou que não sabe fazer o trabalho, pode quebrar com tudo, né? Quebra com tudo, realmente quebra com tudo. E hoje você tem no judiciário, principalmente na Justiça do Trabalho, a formação do grupo econômico por unicidade de sócios, né, Eduardo? Veio a nova CLT aí, ela colocou um breque em cima disso, que é a unicidade de sócios, a simples unicidade de sócios não forma grupo econômico, mas o judiciário trabalhista tem formado o grupo econômico por unicidade de sócios. Então, indo para a prática, eu tenho uma empresa com os meus sócios, resolvo fazer um planejamento sucessório com uma outra empresa, as denominadas holdings familiares ou holdings patrimoniais. Se minha empresa quebra de um lado, ou necessariamente não quebre, mas passa por um percalço qualquer, eu tenho patrimônio da minha família penhorado por dívidas de uma outra empresa, por o simples fato de serem os mesmos sócios. E existe um projeto de lei, né? Você desenhou, escreveu? Isso, nós temos um projeto de lei, já está em fase final esse projeto de lei, que a gente não acha razoável, né, um empresário que tem um patrimônio antes de tornar-se sócio ou recebeu por herança esse patrimônio, ele monta uma empresa, torna-se sócio de uma empresa, a empresa, por uma eventualidade, ela quebra ou passa por dificuldades financeiras, ele perder todo o patrimônio que ele não recebeu com o lucro dessa sociedade. Eu acho que se ele recebeu lucro, constituiu patrimônio, acho que até é razoável ele perder, é do risco do negócio, né, Eduardo? Faz parte do negócio. Agora, se ele perde um patrimônio que ele recebeu dos seus pais, por doação até com cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade, que é o problema, muitas vezes é penhorado por dívidas da empresa. E hoje você considera a legislação brasileira atua de que forma? É um problema ou a interpretação ainda não é tão clara? Olha, veio a CLT, ajudou muito lá o empresário em si, né? Mas o judiciário não vem aplicando, né? Você tem o empresário tem sempre aquela sensação de que o judiciário trabalhista ele protege mais o funcionário, o empregado, do que o próprio empresário. Hoje o escritório que você atua funciona no Brasil, mas também com uma longa participação nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sim. De 2 anos para cá, mais ou menos, nós vimos essa grande tendência dos brasileiros investirem nos Estados Unidos e aí pegamos esse link, né? Meu sócio hoje mora nos Estados Unidos, está morando lá há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, mora lá e nós constituímos uma sociedade nos Estados Unidos. Para quê? Tanto para o brasileiro que quer investir nos Estados Unidos, como o americano ou qualquer outra pessoa que esteja nos Estados Unidos invista no Estado brasileiro. E é complicado? É um processo complicado ou tem que ter muita atenção? Como que funciona isso? Não é complicado. Tem atenção pelo risco do negócio, como qualquer negócio. Mas a abertura da empresa é tão fácil quanto no estado de São Paulo, né? Semana passada estive na reinauguração da Junta Comercial e o projeto pronto de abertura de empresa no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, melhor dizendo, são 24 horas para abertura de uma sociedade e 48 horas para quem está fora de São Paulo. E lá é a mesma coisa, né? O procedimento é rápido. Agora, claro, tem o risco do negócio. O que é preciso para uma empresa, um empresário ou um grupo ter sucesso? Olha, a primeira coisa é ter coragem, né? Eu acho que a pessoa tem que ter coragem. Você tem aí, não tem mais, mas até certo ponto você tem os sindicatos, você tem os funcionários, o risco trabalhista ele é imenso.
Hoje, um empresário que tem acima, na minha opinião, acima de 10, 15 funcionários, ele já tem que pensar 2 vezes no eventual passivo. E é aí que eu falo sempre do passivo, né, Eduardo? Dependendo do tamanho do passivo, se a sociedade empresária ela não tem condições de bancar aquele passivo, aquelas rescisões de trabalho, você está correndo um grande risco de perder seu patrimônio pessoal para pagar todos os teus trabalhadores. E você perde, esse é o problema. Você perde imóveis caracterizados como bem de família, você perde numa eventual reclamação trabalhista para pagar seus funcionários. Pô, então dá para falar um exemplo para a gente de empresa que fez o planejamento no início quando abriu, mas pelo meio do caminho se deu mal. Eduardo, você vê alguns casos de planejamentos e transferência de patrimônio dos pais para os filhos, né? E muitas vezes o negócio do pai não vai bem, vai mal, muitas vezes até quebra, e ele fica naquela dependência do filho, de trazer dinheiro, pagar as contas, e muitas vezes os filhos não querem saber dos pais. Você tem situações de muitas vezes o pai ser condenado em alguma pensão alimentícia, por exemplo, e não ter dinheiro para pagar a pensão alimentícia. Ou seja, ele criou a empresa. Ele criou a empresa, passou para os filhos o patrimônio, hoje está quebrado, não consegue pegar o patrimônio de volta porque já fez a doação, já passou, e o filho ou filha não quer passar para o pai o patrimônio. Como é que fica a situação? Então, eu particularmente, eu não gosto de passagem de patrimônio de pai para filho. Eu acho que o patrimônio tem que continuar na mão dos pais, pelo menos que segure o patrimônio dos pais. Eu não gosto de doação com reserva de usufruto, muito menos a doação. Eu acho que o patrimônio ele tem que estar na mão dos pais. Ou pelo menos parte do patrimônio tem que estar na mão dos pais. Porque se você faz uma doação de um patrimônio com uma adolescente ou com 16 anos, com 20, 25 anos, você corre alguns riscos. Né? A pessoa casa com uma pessoa errada ou começa a namorar com uma pessoa errada, torna-se empresário, dá errado aquele negócio, vai todo o patrimônio que era seu, vai para pagar a dívida dos seus filhos. Né? Então eu acho muito arriscado isso. E tudo isso é indicado, é conversado e orientado, né? Sim. É aquela história, né? Tem muita gente que quer fazer sozinho, né? Que nem jogador técnico de futebol, né? Todo mundo é técnico, todo mundo é advogado, todo mundo é médico, não é? Exatamente. Bom, e dentro do escritório, dentro da estrutura, existe o SODEP Brasil, que então fornece cursos jurídicos, né? Isso, nós montamos essa empresa em 2005, 2006, se não me falha a memória, porque a gente viu que não existia no mercado empresa especializada nesses cursos. Cursos de 8 horas, né? Não curso de negociação, que curso de negociação existe no mercado, mas cursos de como se portar numa audiência, como representar uma empresa numa audiência, contratos, passivos trabalhistas, passivos tributários, né? Planejamento sucessório, e nós montamos a empresa. Então, dentro do escritório, nós temos os próprios advogados que dão as palestras para a empresa e terceirizados também, contrata pessoas terceirizadas para realizar essas palestras. Você considera que hoje o brasileiro, o empresário brasileiro, ele é carente dessas informações? Ele peca por isso? Alguns que se dão mal na frente, é que faltou exatamente isso? Sem dúvida, sem dúvida. Nós como advogados, a gente tem aquele no bate-papo entre advogados, a gente vê os empresários, eles têm aquela ideia de que contratar uma assessoria jurídica, aquilo ali é custo. E não é. Aquilo ali é um investimento, né? Então ele vê muitas coisas na internet, como o paciente que precisa de um médico, ele não vai no médico, ele procura, joga no Google ali a dor e acha que ele vai resolver o problema. Esse é o problema, né? E a mesma coisa acontece com a gente. Então ele se acha o advogado e ele faz da forma que ele acha que tem que fazer. Esse é o grande problema. Ele vem com o problema para você tentar resolver, que muitas vezes você não consegue mais resolver, né, Dona? Quem te procura? E de que momento ele procura? É um empresário que já está numa situação complicada ou alguém que já vê algo na frente e fala assim, vou me precaver, vou me antecipar para não ter problema para frente? Olha, você tem dos dois. Você tem desde daquele empresário que ele está no sufoco e está tentando se levantar e está tentando proteger o patrimônio, passar para os filhos, montar uma estrutura americana, com o nosso escritório nos Estados Unidos. E tem aquele camarada que é um pouco mais novo, tem seus 35, 40 anos, já sabe o que aconteceu com os seus pais, com os seus avós ou com colegas, ele já sabe o que aconteceu, ele já quer se proteger. E você tem a pessoa física também, né? Você tem um funcionário público, um ex-funcionário, que ele trabalhou, fez um patrimônio e hoje ele quer fazer um planejamento sucessório e quer empreender, né? Então você tem que fazer aquela diferenciação. Quando o empresário vai empreender, ele tem que fazer uma proteção do patrimônio. Porque se ele empreende e perde o negócio, ele perde todo o patrimônio. Isso é um investimento. Esse é um investimento.
Hoje em dia a palavra empreendedorismo, a gente sabe que está muito em alta, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ganhar dinheiro e o empresário hoje, um micro, pequeno empresário que quer expandir os negócios para fora do país, exterior, Estados Unidos, que vocês atuam lá, é difícil buscando uma assessoria jurídica? Não, não é difícil, não é difícil. Você tem o risco de qualquer negócio, você abre a empresa tão rápido quanto aqui agora com o João Dória, né, com o governo, em São Paulo você abre em 24 horas, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo em 48 horas, você abre também no mesmo tempo nos Estados Unidos. E o risco do negócio é o risco do negócio. Qual que é a posição de vocês em relação ao governo que está atualmente? Veio para facilitar ou não? Eu acho que o governo do Estado em si veio para facilitar. Está tentando, a gente vê no dia a dia isso. Claro que você tem uma grande demanda aí até entrar no eixo, vai ser em 6 meses, um ano, que eu acho que vai conseguir resolver muita coisa. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. A ideia é muito boa. Veio para facilitar, né? Veio para facilitar. Rapidamente, explica pra gente, passo a passo, para o empresário não se dar mal, investir em assessoria jurídica, como que ele deve fazer? Acho primeiro ter coragem para fazer uma proteção do patrimônio, né? Ou você transferindo esse patrimônio para uma holding internacional, né? Ou aquilo que eu não gosto, a transferência do patrimônio para os filhos. É isso que ele tem que, em mente, ele já tem que começar dessa forma. A gente sabe que a empresa muitas vezes precisa de capital de giro, ele precisa dar um patrimônio, não é, para garantir, fazer uma garantia de um empréstimo, num aval, um contrato de locação muitas vezes. Mas eu acho que o empresário tem que ter aquele sempre boi de piranha. Ele tem que fazer uma proteção do patrimônio, 90% do patrimônio, aí chega a 10, 15, 20% do patrimônio que ele vai colocar ali como boi de piranha. Acontecer alguma coisa errada, é aquele patrimônio que vai saldar a dívida. E quem te procurar vai ter toda essa assistência, Sem né? dúvida. Nós tínhamos um cliente até um tempo atrás que ele dizia o seguinte, eu corto a mão, mas eu não abro a gaveta para dar patrimônio em garantia em empréstimos bancários. Ou seja, a minha sociedade tem que se manter. A partir do momento que a sociedade não se mantém, que ela tem que tirar patrimônio pessoal ou de outra empresa, é porque o negócio já não vai bem. Tá certo, Fernando. Agradeço a participação aqui no Empresários de Sucesso e fica o convite para você voltar mais vezes. Obrigado, estou à disposição. Tá certo. Empresários de Sucesso fica por aqui. Até a próxima.